Bem-vindos ao podcast Crescer, onde pretendemos estimular o pensamento crítico de pais e filhos em torno de temas relevantes e sensíveis através de uma abordagem baseada em factos. Tudo isto com o apoio da Panavídeo na gravação e edição de cada programa. Bem-vindos, eu sou a Maria, mas também a Leonor, e espero que ao longo desta meia hora se sinta em boa companhia. Eu sou a Lígia e prometo que vai ser melhor do que comer uma peça de fruta. Então, cá estamos nós para mais um episódio, o último desta série, por sinal, e hoje falamos de educação depois do divórcio e de como os miúdos primeiro sofrem e depois descobrem vantagens e das responsabilidades às vezes acrescidas que estas situações podem trazer ao casal e que muitas vezes as pessoas não se apercebem logo. Então, a primeira coisa era isto, o divórcio é uma coisa que para os miúdos primeiro estranha-se, depois entranha-se, ou seja, eles começam por sofrer e sem querer dizer que algum dia venham a ser felizes pelos pais que tenham divorciado, mas a verdade é que, ou separado ou divorciado, a verdade é que aprendem a viver com isso e acabam por descobrir algumas vantagens numa situação que primeiramente lhes pareceu só negativa e, portanto, acabam por encontrar o seu caminho dentro da situação. Felizmente, eu creio que felizmente isso, quando a realidade se impõe, as coisas acabam por se ajustar. E com os miúdos é igual. Muitos, curiosamente, continuam muito tempo a alimentar o desejo, uns mais secretos que outros, de que os pais voltem a juntar. A alimentar essa fantasia. Alguns só muito tarde é que conseguem libertar-se dessa fantasia de que os pais ainda gostam do outro ou de que os pais ainda se vão voltar. Mas isto sem prejuízo de, como dizes, perceberem as vantagens da atual situação e de como é que eles podem otimizar ao máximo, em seu benefício, tal situação. A separação dos pais. Não, claro, eu acho que eles têm sempre o desejo acho que esse desejo existe sempre, mas aprendem que também podem ter ali um espaço que não tinham para fazer muita coisa que antes se calhar não podiam fazer, não é? E isso traz-lhes uma espécie de compensação, é mais uma compensação do que uma felicidade, tipo, já que não posso ter isto, tenho isto. Ou isso, ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. Uma coisa é eu querer os meus pais juntos e sofrer por isso. Outra coisa é usufruir do facto de agora eu conseguir fazer mais coisas, porque digo à minha mãe, mas o meu pai deixa-me, ou vou para o meu pai, eu gosto mais do meu pai, ou o contrário, ou fazer sentir, pois, eu estou muito triste e muito infeliz, que mesmo quando é verdade que tem alguma tristeza, não é necessariamente verdade que a estão a sentir no momento onde estão a usar como argumento, não é? Exatamente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pronto, de qualquer das formas, o divórcio é sempre, ou a separação ou o divórcio. Não vamos falar em divórcio, vamos falar em separação, porque o divórcio, a diferença é só que há um papel, mas muitas vezes há pessoas que ainda agora soubemos de uma pessoa que está separada há 10 anos e nunca se divorciou no papel, mas está separada há 10 anos. E só por curiosidade, porque eu tenho a percepção... Não acharam importante, não sei, não calhou, não acharam importante, não estão casados. Então... O que interessa é quando há uma separação, porque é o momento em que... Não, mas deixa-me só há uma coisa mais definitiva. Sim, é porque pode não ser irrelevante. Concordo contigo, vamos pela separação, porque é o mais garantido e é o mais comum, porque alguns casos não se tornam em divórcio. Mas eu não sei se é necessariamente a mesma coisa, porque eu acho que uma separação, às vezes, quando não é transformado no divórcio, há ali qualquer coisa que não ficou completamente fechada ou completamente arrumada. E que às vezes só é completamente fechada ou arrumada quando realmente surge outra pessoa e a pessoa avança. O que, para o caso que estamos a falar, não é necessariamente mau. Sim. Para o caso que nós estamos a falar, até pode permitir
que a relação se mantenha mais cordial do que um fecho definitivo da situação. do divórcio, não é? Pois, pronto, então, o que eu ia dizer, é sempre uma situação, seja qual for, seja separação, seja divórcio, com essa nuance tens razão, concordo, mas é sempre uma situação em que há uma separação e que tem que haver um cuidado especial com aquilo que os filhos estão a sentir. E isso passa muitas vezes por os pais terem que fazer um acordo tácito de pôr os filhos em primeiro plano e não os tornar numa arma de disputa entre o casal, não os tornar em espias do que o outro anda a fazer, não os utilizarem, não os fazerem, porque eu acho que é uma altura em que os miúdos têm maior necessidade de provas de que os pais gostam deles, porque isso é a única coisa que os vai segurar nessa altura de turbulência, é saberem, tipo, isto está a acontecer, mas os meus pais, eu não sou a causa disto. O problema não está relacionado comigo e eles gostam de mim na mesma. Acho que essa é uma segurança muito grande. E isso passa por os pais fazerem um acordo e dizerem: ok, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Os nossos problemas são uma coisa e existem, a outra coisa são os nossos filhos, de quem nós vamos ter que continuar a cuidar, porque vai haver sempre vidas em comum. Quer dizer, a partir do momento em que se tem isto, acho que é uma coisa importante que eu gostava que a gente deixasse aqui. A partir do momento em que se tem um filho com outra pessoa, existe uma ligação para a vida. Não é possível, aquela ligação não vai acabar nunca. Há uma cena que me marcou profundamente do filme do Stephen Hopkins, da biografia dele, que eu já disse aqui que está no Netflix e que recomendo que vejam. Eles acabam por se separar, portanto, não querendo ser desmancha-prazer, espero que tenham visto o filme na altura, mas a verdade é que eles acabam por se separar. Portanto, ele casa-se com uma rapariga que inicialmente acha que consegue lidar quando se detecta a situação dele, faz tudo, mas realmente aquilo acaba por interferir com o casal de uma forma, portanto, muito difícil, e eles acabam por se separar e a determinada altura estão num jardim. Até me estão num jardim e ela faz tipo um pedido de desculpa pela situação de não ter conseguido gerir a situação até ao fim e por se ter afastado dele embora ele depois tenha reencontrado o seu caminho com outra pessoa, e ele olha para os filhos e diz: já viste o que nós fizemos em conjunto? E, portanto, é um momento de, tipo, que é isto, a partir do momento em que a gente tem um filho, não há, essa ligação nunca mais é quebrada, portanto, e mesmo que haja problemas e que as pessoas se separem e divorciem, têm que ter essa coisa muito presente de que vai haver aniversários, vai haver formaturas, vai haver momentos em que querem estar como família, a não ser, pronto, estamos aqui obviamente a excluir situações em que existem maus tratos e violência física e pronto, casos extremos. Estamos a falar do normal, ou do mais normal, do mais comum, do mais frequente, que é os casais não se entendem e separam-se, pronto, há um momento em que se separam. Então, acho que isso é uma coisa importante a ter em conta, e que realmente é importante ter este... E é importante deixar claro aos filhos que não é por culpa deles. Exato. Porque é um facto que muitas discussões envolvem os filhos, porque são o fator, como disseste, mais comum ao casal. Se decisões do meu trabalho ou decisões do que é que vou fazer para jantar, tomo eu, e a outra pessoa até agradece, na maioria das vezes, não ter que estar envolvido. Quando são questões dos filhos, traz opiniões bastante diferentes. E os filhos perceberem que a questão da discussão não é por causa deles, mas é porque os pais não estão não estão bem a conseguir conciliar os seus pontos de vista diferentes, que não têm a ver só com eles, têm a ver com muitas coisas, mas ali também é o que eles estão mais atentos. Os filhos, se é-lhes dito que não é por causa deles, muitas vezes é uma coisa importante eles perceberem que não é mesmo. Sim, na maior parte não é, eu acho que nunca é culpa nunca é. Nunca é. Há sempre divergências de base, claro, que podem ser traduzidas ou mais evidentes naquele caso,
mas é porque já há Exatamente. divergências de base. Sim, a culpa nunca é a situação do filho em si, é porque o casal não estava suficientemente harmonizado e Alinhado, sólido, sim. mesmo que a situação seja desplotada pelos filhos, que eu acho que isto é uma coisa importante. Imagina, se tu tens um filho que é muito complicado, tipo que é um, sei lá, um hiperativo, um miúdo que é adolescente e que já provocou não sei quantas coisas e que já foi à esquadra e que já fez... Esta situação não é a situação em si, quer dizer, se o casal estiver alinhado muito e estiver alinhado, concordante, é sempre mais possível que a situação se venha a resolver. Portanto, não é o que eu estou a dizer. E tens casos em que o casal se alia para lidar com a situação. Exatamente. A verdade é essa. Exatamente. Nem todos os casos não se parece, pelo contrário, até há casos em que há um alinhamento do casal para fazer uma frente unida e para marcar ali posição relativamente ao filho. Portanto, vai traduzir desalinhamentos que estavam isso. lá, não é? Eu acho que é quando é posto à prova e não resulta. Pronto, quando um casal é posto à prova, às vezes não consegue passar a prova porque já não estava, já não estava ou naquele momento percebe que não está suficientemente alinhado para passar essa prova. E não é fácil, há muitos momentos em que é muito difícil que as coisas podem acontecer. Pronto, mas lá está, tem que haver aqui uma consciência de tentar, dentro da adversidade, manter o foco na felicidade do coisa, que nem sempre é uma coisa difícil. Agora, dito isto, são situações difíceis e em que há muitos desafios que se podem esperar, além dos que já temos habitualmente, vai haver outros desafios com que os pais têm que lidar, nomeadamente de sentimentos de revolta, de desafios da autoridade, porque depois muitas vezes, como não está a viver, portanto estão a viver na casa de um dos pais e não na do outro, não é? Há casos em que estão... Por acaso isso é uma pergunta que eu também gostava, e antes de avançarmos para o resto, já agora para os desafios, há situações em que os miúdos mudam definitivamente e ficam com um pai e depois estão com o outro, com um progenitor e depois estão com o outro no fim de semana e em determinadas alturas, e há situações em que os miúdos estão uma semana com outra, ou um mês com outra. Na tua experiência, porque por acaso é uma dúvida que já muita gente colocou e que eu também, pronto, na tua experiência, o que é menos gerador de desequilíbrio? É realmente os pais terem uma guarda partilhada no sentido de alternância, portanto, de alternância de estou um mês, por exemplo, em casa do meu pai, ou estou 2 semanas em casa da minha mãe e 2 semanas em casa do meu pai, se isso é possível logisticamente. Obviamente estamos a falar disso, mas pronto, mas assumindo que há essa possibilidade logística, ou é realmente estar estável numa casa com um dos progenitores e depois ter momentos em que se está com o outro? O que é que gera menos desafios emocionais da parte do educado ou dos educados? É uma belíssima questão para a qual eu acho que não há uma resposta definitiva, há uma tendência de resposta. Atualmente, cada vez mais, e já desde eu vi isto, comecei a ver isto em 2006, portanto, desde há 20 anos, que começou a tendência da tutela, da guarda partilhada, que tem diversas vantagens. E vamos assumir que a logística, convive numa rua, vive 3 ruas à direita da escola e o outro vive 3 ruas à esquerda da escola. Isto não será relevante a questão logística. Porque acontece muitas vezes eles estarem mais próximos de um dos progenitores do que do outro. E neste caso acaba por haver ou poderá ser uma situação onde acaba por haver uma aproximação a um progenitor e às vezes há delegação de tarefas em que muitas questões estão mais a cargo de um e o outro está um bocadinho ao lado e não tem bem noção, e às vezes há discussões por causa das regras e tu não sabes, e ali passa a haver uma experiência mais real, e mesmo mais real no sentido de deixar de ser o pai de fim de semana, sendo que pai pode ser pai ou mãe, não é? Mas porque surgia de facto muitas vezes aquela pessoa que estava com eles aos fins de semana e nas férias, são os momentos bons. Tudo Exato, fantástico. Exato. Era tudo fantástico. E depois, na realidade, tudo o que fosse a logística do dia-a-dia e, portanto, uma relação mais real e mais a sério, portanto, e mais passível de ser positiva no momento
em que fosse necessário tomar alguma atitude, tornava-se menos fácil, tornava-se mais difícil. E neste caso, em vários aspectos, tem estes lados muito positivos. Tem o lado positivo do envolvimento, da exposição real, da gestão do dia-a-dia, de conhecer melhor o filho, de ambos os lados, conhecerem melhor o filho. Aqui temos que ter em atenção a idade da criança e a vontade da criança. Em alguns sítios, a criança, o jovem, o adolescente, a partir dos 12, 13 anos já é ouvido. E aquilo que ele disser é tomado em conta. Porque há este outro lado, que é o ele estar confortável, o adolescente estar confortável, ou a criança estar confortável. E se é um pai que tem estado muito ausente, ou que não é muito próximo, de repente a ver isto, pode ser complicado. O que não quer dizer que se tenha que excluir necessariamente sempre. Pode haver outros regimes, outras modalidades de aproximação que também possam funcionar. Mesmo numa guarda partilhada, ele pode estar mais tempo em casa de alguém e o outro passar a ter mais contacto, ou estar mais presente, ou a terem, 3 semanas, 1 semana, e depois nas férias passa mais tempo. Há aqui diversas modalidades, mas a ideia, e eu acho que este foi uma conquista dos pais que são verdadeiramente presentes. E há muitos anos, eu lembro-me, quando comecei a trabalhar, de haver muita questão dos pais, de haver pais que se revoltavam porque a decisão inicial é tudo para a mãe. E havia pais que eram pais que estavam envolvidos, que geravam valor, que queriam estar presentes e que isso não era permitido. Portanto, eu acho que isto foi uma conquista dos pais, de uma parentalidade mais consciente. E nesse sentido, acho que se deve sempre colocar a questão de guarda partilhada. Como é que essa guarda partilhada, ou seja, feita, os dois estarem envolvidos, sim, os dois estarem igualmente presentes, como é que essa guarda partilhada vai ser feita? Aí eu acho que há margem até para ouvir os miúdos. Os miúdos. Sim, e mesmo para os progenitores, para o casal, que já não é casal, mas para os pais, não é? Também traz outra estabilidade, acho eu, no sentido de que também não ficas com a carga toda do lado de um, não é? Ou seja, também há mais espaço, sim, para cada um ter o seu tempo, eventualmente refletir e ter ou não outro fio condutor de vida, mas quer dizer, ficam os dois com as mesmas hipóteses, não há um que, sim, fica com a carga toda e o outro que fica mais aliviado da responsabilidade. Sim. Pronto. Depois, em termos de desafios, então, em termos de consequências do divórcio na estabilidade dos miúdos, quais são as coisas que mais Portanto, claramente é o que eu digo, pronto, o desafio à autoridade, o sentimento de revolta, isso há sempre, mas que implicações práticas é que depois normalmente isto tem na vida dos miúdos em termos de estabilidade, ou seja, quais são as áreas que acabam por ser negativamente afetadas e que se manifestam negativamente, e como é que se pode prevenir isso? Que cuidados é que os pais podem ter? Que ajudas é que podem dar no sentido de, dentro da tempestade, conseguirem manter algum equilíbrio dos miúdos? Porque isso acho que é um grande desafio, mas é uma coisa com muita importância, porque nós estamos a falar nisto com um propósito, que é, há muitos miúdos que saem profundamente traumatizados de situações de divórcios e que isso depois lhes condiciona uma série de coisas na vida, nomeadamente, muitas vezes depois são pessoas inseguras, pessoas que não têm emocionalmente desequilibradas e, portanto, e é o que eu digo, muitas vezes os pais não têm consciência, não consciencializam o quão importante aquele momento está a ser e o quão importante algumas atitudes como estas de tornarem os miúdos em armas de arremesso podem depois ter impacto no futuro. Portanto, o que é que os pais têm que realmente estar despertos e atentos e como é que podem, assim, 2 ou 3 dicas? Olha, eu sei que isto é difícil. Não, é muito difícil, mas há uma que eu acho que é, sim, a fundamental e a crucial, que é resolverem o assunto na cabeça deles. Porque eu acho que muitos dos problemas, muitas das dificuldades começam e têm muito a ver com isso. Eles não conseguirem resolver na cabeça deles a separação. Seja por que razão for, seja porque foram traídos e há um ressentimento enorme,
seja porque se sentiram abandonados mesmo que não tenham sido traídos, seja porque ficaram em grandes dificuldades financeiras, seja porque sonharam uma coisa e não aconteceu e o sentimento de perda e o luto é uma coisa muito difícil de fazer. As situações de divórcio, a animosidade e a agressividade e a conflituosidade que se vê entre o casal é imensa, muitas vezes. A maioria das vezes, embora, lá está, minha visão seja enviesada porque eu encontro as pessoas que estão em dificuldades, não é? Mas eu acho que a primeira coisa fundamental é conseguires resolver isso na tua cabeça. Para conseguires ter espaço depois para organizar as coisas à volta disso, porque o ressentimento é um sentimento poderosíssimo, que ocupa imenso espaço e que vai atingir tudo o que tu vais ler. Se tu estiveres ressentido com o outro ou se achares que o outro te vai pôr em causa de tudo o que tu fizeres, tu vais tomar atitudes sempre para tentares provar inseguro do que estás a fazer, porque ou para magoar a outra pessoa, mesmo que tu não sejas uma má pessoa, que seja uma pessoa perfeitamente normal. Mas o ressentimento, a frustração são sentimentos poderosíssimos e eu acho que isso é a primeira coisa, é perceber que vai ser muito difícil e que a primeira coisa a fazer é tu resolveres tu próprio, dentro da tua cabeça, a situação de divórcio. Sim. E depois com os próprios, passada essa fase. Não, e não, com a família, agora, e não é só, e depois não é só, isso é um ponto que eu acho que passa um bocadinho ao lado, porque depois não é só contigo, é tu e levares a tua família, leia irmãos ou pais, também a alinharem contigo, porque às vezes tens avós ou tios ou pais que recriminam o outro, tu já não estás a recriminar, tu até estás a fazer um esforço para conter, mas tens do outro lado familiares próximos que fazem esse trabalho e que geram nas crianças um problema de lealdade terrível. Um problema de lealdade para com o outro, para quem está a ser envenenado. Não, e mesmo para quem está a envenenar, porque eles sentem que estão então gostar mal do outro é um ataque àquela pessoa que... Certo, sim. Não tem, e se for a figura principal, a de vinculação principal, que diz mal da outra pessoa, a questão de lealdade é terrível. Se for gostar daquele que é menos importante, mas que eu também quero gostar, mas não da pessoa que... Entra em conflito interior. Como é que eu vou fazer isto? É uma coisa muito, muito desorganizadora para os miúdos. E depois em termos de gestão de dia-a-dia, tipo de gestão prática de alguma coisa que tenha que ser considerada, que seja tipo dar mais tempo, ter mais momentos, abrir mais espaço para conversas. Uma coisa importante que eu também acho que as pessoas querem saber é, deve-se explicar ou não? Se os miúdos, imagina, por exemplo, se é uma separação que tem origem, por exemplo, numa traição ou num problema financeiro, até que ponto é que é bom os miúdos terem noção ou isso deve ser mantido um problema dos pais? O que é que para os miúdos é tipo... É um problema dos pais e eles resolvem ou realmente devo explicar, obviamente com os detalhes não é preciso ser tão detalhado, mas devo explicar e o miúdo ter, os miúdos ou o miúdo, eu sei que depende da idade, não vai explicar um miúdo de 2 anos que... Eu acho que devem ser... uma traição, estamos a falar de adolescentes, não é? De miúdos que já têm idade para perceber. Eu acho que devem ser explicado aquilo que é estritamente necessário para a relação com eles. Acho que as questões que envolvem os adultos se devem manter, por princípio, entre os adultos. É evidente que a partir de uma determinada altura eles vão começar a ouvir, vão começar a ligar e se fizerem perguntas, tu vais responder dentro da melhor forma possível para preservar a imagem do outro, não fugindo à verdade, mas da melhor forma possível. E eles hão de entender e tomar o seu entendimento. Porque às vezes tu vais passar informação, muitas vezes a razão de estás a passar a informação
é porque estás zangada com outra pessoa. Não é porque acho que aquela informação... E eu acho que essa é a pergunta sempre que precisamos de fazer. Eu estou a passar esta informação porque eu acho que é importante o meu filho ter esta informação, ou porque eu estou zangada. Isto é uma forma de diminuir o outro, de agredir o outro. Sim, de poder lidar com esta minha zanga. Eu acho que essa é que é a principal questão. E mais uma vez, estou a falar de pessoas normais em que sentimos zangados e que às vezes é difícil de controlarmos e que estas coisas são muito intuitivas e que às vezes até conseguimos racionalizar. E isto é perante nós, não é o que vamos dizer aos outros, é perante nós, se percebermos. Eu estou a dizer isto porque eu acho que realmente isto é uma informação que o meu filho deve ter, que é relevante para o meu filho, ou é uma informação que eu estou a passar porque eu estou zangada, estou frustrada e quero fazer sentir isso. Eu acho que essa é a resposta claro, que vai determinar, porque os pais intuitivamente sabem distinguir as coisas. Às vezes as emoções é que vêm aqui baralhar. E às vezes também há da parte dos filhos depois alguma tentativa de controlo do espaço, de controlo e até de substituição, sobretudo nos casos em que ficam com um dos pais só, não é? Há depois uma tentativa de controlo, normalmente da mãe, e de assumirem o papel do pai, tipo... E o contrário também é verdade. Do quê? E o contrário também é verdade. Assim? De meninas que tentam ocupar ali um papel. O espaço, sim. Não, eu quando digo... Pois, eu disse mal, não é? Quer dizer, digo filho ou filha, mas é filho no sentido generalista. Portanto, dos filhos tentarem controlar, tentarem assumir o papel do que está em falta, do que saiu de casa, ou do que não está connosco, não é? E também no sentido de até evitarem que entre outra pessoa na vida do pai ou da mãe, não é? Pronto, e isso também é uma situação que tem que ser gerida, porque não é benéfica nem para um nem para o outro. Mas, por outro lado, também há o cuidado de as mães também e os pais não darem abertura a isso e não tentarem abafar os miúdos, não é? Porque às vezes também há aquela tendência de, pronto, não tenho, separei-me e agora vou transferir para o meu filho a necessidade de afeto que tenho e torna-se ali um bocado sufocante aquela... Então, acho que esta gestão também é uma gestão importante a ter em conta. Sim, continuar a ver o filho como uma pessoa dependente, é um filho, e quem tem trabalho de tomar conta e tomar as decisões são os pais, pelo menos, mais uma vez, até uma certa altura. E colocá-los e manter bem claro que aquilo não alterou nada na estrutura familiar. E isso é verdade, mas eu não acho que as pessoas façam isso muito conscientemente. Naquele período inicial, tu depois tens a criança, é só tu e ela, e os espaços reorganizam-se, e se não houver ninguém, é fácil, sem qualquer intenção ou sem as pessoas se aperceberem, de realmente a criança ocupar o outro espaço, porque ele está lá. Sim. É muito fácil. E manter isso claro, e manter claro que continua a ser a mãe, isso é um esforço que tem que ser feito conscientemente. Ter a noção de que a estrutura e a hierárquica não se alterou. E não permitir, e às vezes as mães no início até acham uma certa piada, quando eles são mais controladores e até acham, porque ele gosta muito de mim. Mas ter atenção que isso depois vai ter o outro lado. Exato. É muito engraçado. Mas depois vai se tornar numa coisa negativa. Não se vai tornar para uma ambos, coisa engraçada. Sim, para ambos, em termos de responsabilidade, porque depois os miúdos também não conseguem libertar-se daquele peso, não é? Ou seja, na altura, no início até lhes pode parecer também que estão a fazer uma coisa útil e que gostam, mas depois também vai chegar a uma altura em que têm os seus interesses e depois também não se sentem à vontade sentem-se em conflito, não é? Querem fazer, mas ao mesmo tempo têm aquele responsabilidade, aquele fardo que foram eles próprios que criaram e que agora não se conseguem... E mesmo antes disso, não é? Quando a mãe está triste ou quando a mãe está em baixo, eles sentirem que não é de responsabilidade deles gerirem, que a mãe vai conseguir gerir isso, é da responsabilidade deles estarem lá e serem filhos disponíveis, mas filhos, não são cuidadores. Exatamente. Muito bem, pronto, depois perceber e aceitar, às vezes depois as coisas voltam atrás e as pessoas depois ficam surpreendidas porque os filhos não reagem com a euforia que eles estavam à espera. Não, isto é um aspecto importante, eu acho que é importante porque
é o que eu digo, não é sempre, a maior parte dos casos isso não acontece, mas há vezes em que isso acontece e que as pessoas depois de uns tempos, 3, 5, 2, 4 anos, voltam a reorganizar-se e a reencontrar-se, porque também tiveram espaço para refletir, para se reencontrar e voltam a juntar-se. E quando isso acontece, às vezes depois os miúdos não ficam propriamente eufóricos, porque já criaram um outro estilo de vida, já tiveram, já se habituaram às tais vantagens e também não é isso. Na cabeça deles, num primeiro momento, se calhar aquilo é uma coisa que, ok, agora lá vamos nós outra vez e depois se calhar daqui a uns tempos acontece a mesma coisa. Portanto, também deve haver ali alguma insegurança e eu acho que esta é uma fase... São pessoas diferentes, repara, se tu estás separado 3 ou 4 anos, sim. ou 2 ou 3 ou 4, ou o que for, e tens um miúdo que tinha 12 e que agora tem 15, ter 12 e 15 é muito diferente. Ou Sim. ter 9 e 12 é muito diferente. Portanto, a percepção dele já se alterou, as relações já se alteraram. Se ele tiver uma boa relação com os dois, digamos que não é... O ganho é só estarem juntos. A não ser que o pai tenha estado longe e tenha regressado, ou a mãe tenha estado longe e tenha regressado, e aí é um elemento que não estava e que volta a estar. E, portanto, abre ali um mundo de possibilidades. Ali... eles já têm boas relações com os dois, portanto a reestruturação não é tão grande para eles, se calhar, como é para os pais voltarem a estar juntos. Exatamente. Pronto, eu acho que esse é um momento que às vezes é um bocadinho negligenciado pelas pessoas, porque quando uma pessoa se divorcia ou se separa ou divorcia, whatever, toda a gente reconhece que há um grande problema e há muita gente que já pede ajuda, nomeadamente psicólogos e psiquiatras, etc., para lidar com aquela situação. Quando é ao regresso, toda a gente acha que é uma coisa positiva e que se calhar isso não é preciso. E não, se calhar é preciso, é um momento em que também é preciso as pessoas terem essa atenção e esse cuidado, porque é uma tempestade diferente, mas não deixa de ser uma tempestade. Sim. Ou seja, é uma tempestade com um fim mais positivo do que a separação, mas é uma tempestade em que vais ter que te voltar a reorganizar e a recriar hábitos familiares e, portanto, se calhar há uma necessidade também aí de uma atenção e de uma consciencialização que as pessoas não estão, se calhar, muito preparadas para. É porque é menos frequente e como é uma coisa positiva também eu acho que é menos falado. Pois. Como é visto como um aspecto positivo, é menos falado. Nós temos sempre a tendência para falar das coisas mais negativas do que das positivas. Mas falaste num ponto que vai ser a minha recomendação, porque também é outro tema por si, que é quando surgem outros. E quando esses outros também vêm com outros. Pois. E todas estas reorganizações obrigatórias, quando isso acontece, porque passado o momento do divórcio, a maioria dos casos, as famílias reconstroem-se de um lado e do outro. E aí também é um momento crítico, nomeadamente a nível de responsabilidades tem que haver uma definição, se calhar, da autoridade, uma parametrização das autoridades que são permitidas e de até onde é que se quer deixar chegar a coisa, porque lá está, um miúdo que tem, imagina, um miúdo que tem 14 anos e que já teve grande parte da educação com outra pessoa, se calhar, não é? De repente imporem-lhe outra figura parental com a mesma autoridade ou com uma autoridade, não sei. Sim, porque é complicado, porque não é o pai, ou não é a mãe, porque ele tem pai e tem mãe. Mas é, apesar de tudo, alguém que vai ter alguma autoridade. Agora, qual é essa autoridade? Pois, isso é uma coisa, isso é o que eu estou a perguntar, é uma Sim, coisa é que isso. Deve ser conscientemente definida, se calhar, entre os dois, não é? Dizer tipo de... Sim, e deve ser sempre muito falado. Eu acho que aqui o diálogo qual é a palavra que eu estou à procura, e a tolerância são muito importantes, porque quando o outro faz alguma coisa que nós não gostamos ou que achamos, ou cria conflitos, porque depois o filho vai lutar contra isso, ou a filha vai lutar contra isso, não é? É raro não haver uma fase inicial, ou não haver sempre um período onde estão na adolescência, onde a autoridade da terceira pessoa é posta em causa. Mas também o diálogo e tentar abordar o assunto como o outro não quer ter um impacto positivo, abordar o assunto partindo do pressuposto e não partindo do pressuposto que o outro nos está a minar ou que o outro ajuda um bocadinho a navegar com mais tranquilidade. Ok.
Muito bem, olha, estamos a chegar ao fim. Pronto, eu não sei muito bem como é que vou fazer o wrap-up disto, portanto vou-te pedir a ti para fazeres o wrap-up disto. Eu para mim é assim, o meu wrap-up acho que é um momento de muita turbulência, em que existe muitas vezes muitos sentimentos confusos que as pessoas não conseguem lidar com eles de uma forma consciente, mas que é um momento em que é importante as pessoas manterem lucidez e sobretudo ou procurarem manter lucidez e arranjarem formas de o fazer e sobretudo de pedirem ajuda se tiverem que pedir ajuda. Acho que isso é uma fase crítica em que isso tem que acontecer e sobretudo terem o foco sempre disto que eu disse no início, que é, apesar de haver uma separação, se há filhos em conjunto, há seres cuja felicidade continua a depender de nós e a nossa infelicidade não pode, de modo nenhum, não podemos deixar que a nossa infelicidade condene para sempre a vida e a felicidade deles. Portanto, temos que, dentro daquilo que é as nossas possibilidades, tentar fazer um esforço, é duro, é difícil, mas tentar fazer um esforço a bem daqueles que queremos que depois sejam adultos felizes e saudáveis e com relações de sucesso melhores que as nossas, de preferência, não é? Que é complementando isso que tu estás a dizer, vou pegar no teu wrap-up só para acrescentar uma coisa, que é aceitarmos que vamos estar zangados, frustrados, ter ressentimentos com outra pessoa. Aceitarmos que nos falhamos e conseguir perceber desses sentimentos, quais são aqueles que são os nossos sentimentos. Para ajudar um bocadinho quando tomamos atitudes em relação aos filhos, se realmente nós estamos a pensar no bem-estar dos filhos, ou se são estes nossos sentimentos que são compreensíveis e entendíveis, mas que são verdades parciais, não são a verdade, e se calhar não é sequer o que interessa no caso. Pois, e eu vou pegar só a fazer uma nota final com isso que tu disseste, porque há um aspecto que eu acho que é muito importante, que é termos a capacidade de pensar, e isto é um exercício muito difícil, mas que se calhar é uma coisa que pode estar na base da resolução de muita coisa, termos a capacidade de ser suficientemente humildes para pensarmos que não somos perfeitos e que a culpa nunca foi só do outro. Seja qual for, não estamos a falar de situações extremas, uma situação em que existe violência, é indiscutível, não estamos. Agora, não quando estamos a falar, mesmo quando houve uma traição, que às vezes as pessoas dizem a culpa foi, a não ser que estejamos a falar de um tarado sexual que tem, não sei, pronto, aí não estamos a falar desses casos, estamos a falar do caso em que, portanto, houve uma traição com envolvimento e depois, a culpa claro que é do outro que passou a linha vermelha, mas percebermos nós também o que é que pode ter havido, isto ajuda às vezes a não demonizar o outro, porque às vezes há situações em que as pessoas demonizam o outro e o outro se calhar não é o demónio, se calhar houve ali uma série de circunstâncias e de coisas que concorreram para aquela situação, que não é uma situação desculpável, mas que o facto de a pessoa fazer este exercício e perceber, tipo, onde é que eu errei e pus os pés e podia ter feito as coisas de maneira diferente, se calhar até me ajuda numa reconstrução e noutras situações mais difíceis, não é? Ou de futuro, mais de futuro. E no âmbito de ajudar, não propriamente a isso, porque isso é todo um outro mundo e um outro universo, que é o lado dos pais e de lidar com as perdas e sobretudo com este tipo de perdas. Mas no lado do passo seguinte, que é da reconstrução e de restabelecer novas relações e de voltar a acreditar que é possível e de perceber o que é que correu mal para a seguir correr melhor, é que vai a minha sugestão. Boa, então força. E a minha sugestão é um livro do José Gameiro, que é Os Meus, os Teus e os Nossos, Novas Formas de Família. Muito bem. É um livro muito interessante e que fala exatamente e dá algumas pistas para essas questões. Muito bem. Olha, eu vou sugerir um livro também que se chama As 5 Linguagens do Amor, que é um livro, algumas pessoas já terão ouvido falar, é um livro que foi escrito, curiosamente, para casais portanto, que têm divergências e que podem estar em situação ou não de separação, mas que é um livro que eu recomendo não só a casais, mas a todas as pessoas que queiram entender melhor os outros, porque o livro está muito giro, divide basicamente o amor em 5 tipos de linguagem que demonstram ao outro o nosso amor e como essas linguagens
relações são entendidas pelas pessoas considerando a forma como elas também demonstram amor aos outros. Portanto, está muito giro e vale a pena ler, e não é só para casais, aliás, eu até acho que para os casais que já estão divorciados já não vale muito a pena, ou se calhar vale, mas já não tem vale para a próxima, exato, mas é um livro que toda a gente deve ler de uma forma preventiva. Portanto, fica a recomendação. E pronto, olha, próximo episódio não há. Chegámos ao fim da série dos 15 que nos tínhamos proposto fazer inicialmente. Não quer dizer que a gente não volte, vamos tentar arranjar uma forma de voltar, e provavelmente vamos fazer um compasso de espera e se calhar voltar com uma nova série, mas para já é tudo, that's all folks. É verdade. Foi de facto um prazer e uma grande aventura e um grande desafio. Foi mesmo. Foi uma experiência muito gira. Foi. Em todo o caso, já foi uma experiência muito gira, mesmo que vindo a outra ou não, já foi valeu espetacular. A pena, foi. Pronto, e eu queria deixar aqui um agradecimento especial ao Tiago, que nos acompanhou nesta viagem, que gravou connosco todos estes programas aos sábados, fez o sacrifício de vir ao sábado ver-nos e ainda hoje respondeu com um sorriso: não, mas eu também estou a aprender. Portanto, deu-nos muito ânimo. Sempre muito bom ambiente, consegui encontrar sempre coisas positivas, mesmo quando tinha que passar horas e horas infindas a editar para dar uma coisa semi-decente. Exatamente. E pronto, muito obrigada pelo apoio e pronto, até à próxima, mas a próxima já não sabemos, a gente depois avisa. Beijinhos, tchau, tchau. Adeus. Entretanto, não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, @crescer_Maria Elígia. Acompanhem as novidades e deixem-nos os vossos comentários no Facebook, Instagram ou e-mail, podcastcrescer.mz@gmail.com. E temos uma comunidade, juntem-se à comunidade, tragam pessoas para a comunidade, recomendem a comunidade e deixem-nos as vossas opiniões e as vossas sugestões e as vossas perguntas. Nós prometemos que vamos dar atenção, informação e não só 2 dedos, mas muita conversa. E assim, com o apoio da Panavídeo, chegamos ao fim do episódio de hoje. Entretanto, descubra-nos, acompanhe-nos e deixe-nos o seu comentário. Prometemos ler, ouvir com atenção e